De onde surgiu o júri popular? A origem do júri, olá Micael, olá a todos os nossos ouvintes e telespectadores, é uma satisfação poder trocar essas ideias aqui e trazer algum conhecimento, né, para quem estiver nos assistindo. A origem do júri era muito questionada, na verdade. Alguns falam na antiga Palestina, na antiga Germânia, outros atribuem à Inglaterra. Né? O fato é que o primeiro formato como nós temos hoje, né, que é aquele júri que a gente vê em filmes americanos, de 12 jurados que conversam, esse é o sistema inglês que nasceu na Inglaterra, né, que foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro país a realmente valorizar a figura da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Né? Então, o júri nasceu muito antigamente da necessidade de se combater excessos e vícios do poder absoluto dos reis. Então nós tínhamos julgamentos assim, através de ordalhos, que se chamava, olha, você é bruxa e você vai ser queimada numa fogueira. Se você for inocente, Deus vai arrumar algum jeito de te livrar. Esse era o devido processo legal da época, né? Então havia muita arbitrariedade por parte dos juízes, que eram, na verdade, os reis antigamente, né? Então, o Tribunal do Júri nasceu da necessidade de se transferir para a sociedade o julgamento de casos que ferissem a própria sociedade. Né? Então, se entendia que quando as pessoas, os membros da sociedade julgam os outros membros da sociedade, você se livrava de alguns vícios de julgamento. Né? Então, nasceu o sistema inglês, que é o sistema com 12 jurados que conversam entre si e tem que chegar a um veredito, né? Esses 12 jurados nasceram, inclusive, a uma alusão aos 12 apóstolos que seguiram Cristo. Então, antigamente era um pequeno júri formado por 12 pessoas, né, que fazia acusação, e o grande júri, que era formado por 23 pessoas que faziam o julgamento. Depois se alterou, a acusação passou a fazer parte do órgão acusatório, e aqueles 23 jurados do grande júri passaram a ser 12 jurados, né? Então foi assim que o júri foi se modificando ao longo do tempo. No Brasil, nós tivemos, a primeira vez que se menciona Tribunal do Júri, foi logo depois da proclamação da República, a nossa primeira Constituição já se falava nisso. Mas esse sistema que nós temos hoje no Brasil, de 7 jurados, que tem que formar maioria e não unanimidade, que não podem se comunicar entre si, só existe no Brasil. O sistema de júri que nós temos hoje, aqui no Brasil, ele é o único que foi criado na época de Getúlio Vargas, foi modificado o sistema inglês para poder ter o maior poder de manipulação sobre os resultados. Ora, se eu tenho 7 jurados ao invés de 12, mais fácil manipular 7 do que 12. Se eu não preciso de unanimidade, eu preciso só da maioria, mais fácil manipular 4 do que 7. E existia, de fato, na época, muita interferência, né, naquele Estado absolutista, que era um Estado ditatorial, muita interferência nos resultados do júri, especialmente para conseguir absolvições daqueles que eventualmente tinham uma boa ligação com o governo e condenar exatamente o oposto, né? Aqueles que não tinham alinhamento com o governo, arrumar um jeito de condená-los. Qualquer semelhança com o quadro atual hoje do Brasil não é mera coincidência. Então, no júri também se tornou incomunicável, ou seja, o jurado não pode conversar sobre o caso um com o outro. Se um jurado conversar com o outro sobre o caso, é nulo o júri aqui no Brasil. Né? Justamente para ninguém ali suscitar questões de eventual interferência ou eventual manipulação. Então, é um sistema que eu particularmente não gosto. Acho que esse sistema adotado pelo Brasil já passou da hora de se modificar. Hoje o Tribunal do Júri, infelizmente, o que era para ser bom, o que era para tirar vícios de julgamento, está tendo um efeito muito contrário. O Tribunal do Júri, infelizmente, tem virado verdadeiras fábricas de injustiça. Né? Porque se por um lado você tem um canal mais direto com quem vai te julgar, né? Você fala, o advogado de defesa, o promotor da acusação, o assistente de acusação falam diretamente com as pessoas. Por outro lado, essa desnecessidade de você fundamentar, você pode criar um problema sério, porque hoje o jurado ele só diz sim ou não se é culpado ou inocente, ele não tem que fundamentar o porquê.
Né? Nos Estados Unidos, os 12 jurados têm que conversar entre si, eles têm que se convencer, e a hora que eles têm um veredito é que eles apresentam. Eles ficam semanas, muitas vezes, reunidos para chegar a um veredito. Se não for unânime, não tem julgamento. E é mais difícil convencer lá, né? Claro, porque aí você precisa trabalhar com fundamentos e argumentos propriamente dito.